Outro dia o dono de um sebo bateu na porta de casa e perguntou se eu queria comprar livros. Ele falou que estava numa situação financeiramente difícil, que tinha um sebo aqui perto de casa. E ele falou, você não quer comprar? Eu também troco livros, de repente posso dar uma olhada nos livros que você tem, a gente pode fazer uma troca. E eu topei, fui conhecer o sebo dele, vi que tinha alguns livros legais, alguns livros do Borges que eu não tinha, e decidi topar, ajudar ele, comprei alguns livros e tal. Na semana seguinte ele bateu de novo na porta de casa e perguntou se dessa vez eu não queria trocar alguns livros comigo. E ele falou que colecionava livros raros e que se interessava também em ver os livros que eu tinha. A gente teve a oportunidade de conversar lá no sebo e ele ficou interessado em ver a minha pequena biblioteca. E ele começou a dar uma olhada nos livros, os que eu mais li, os que eu li recentemente, ele não deu muita atenção, mas ele gostou muito dos livros que eu herdei do meu avô. Livros que estavam numa caixa meio desprezada. E dentre esses livros tinha uma enciclopédia escrita em inglês, que eu não sabia exatamente o que era, nunca gostei muito de enciclopédia, nunca nem li enciclopédia, acho que na era internet é difícil enxergar uma utilidade prática para as enciclopédias, mas aquela enciclopédia foi o único livro que ele pegou e ficou folheando. Ficou folheando durante um bom tempo, assim, e perguntou se eu não queria trocar com ele e que ele estaria disposto a dar qualquer livro do sebo em troca dessa enciclopédia. E eu fiquei interessado, né? Porque se ele está disposto a dar qualquer livro, deve ser uma enciclopédia muito interessante. E eu fui pesquisar um pouco antes de aceitar a troca sobre a enciclopédia e vi que era um volume e uma edição super rara de uma enciclopédia conhecida e que o valor realmente era alto. E eu não gostaria de trocar simplesmente por qualquer outro livro. E gostei da ideia ao mesmo tempo de trocar, porque assim a gente consegue manter um caráter um pouco mais de escambo, um caráter um pouco mais literário nas aventuras que não passam pelo aspecto da troca, da venda e dessa espécie de, sei lá, acumulação de dinheiro a partir de obras de arte, eu não gosto de vender livros assim, porque me sinto melhor trocando, e se eu não vou ler esse livro, não faz diferença levar o livro para ele e trocar por um que eu gosto. E tentei me esforçar muito para não pensar no dinheiro, assim, falar, bom, acho que ele vai realmente ler, vai realmente aproveitar. É um cara que dedicou a vida ao acúmulo e a venda e a troca de livros, então ele vai dar uma utilidade melhor. Mas eu quero vários livros, né? Eu não vou querer um só, porque se ele for vender esse livro, ele vai ganhar muito mais do que eu, se a gente começar a pensar em raridade e tal. E eu conversei com ele sobre isso, fui até o sebo, a gente deu uma olhada em vários. E ele topou fazer uma troca pela coleção completa do Machado, coleções de papel bíblia, coleções raras, assim. Eu achei legal, mas já tinha alguns livros do Machado, então queria alguma coisa mais inédita. Ele tinha primeiras edições do Gabriel Garcia em espanhol, isso me interessou bastante, mas também não tenho certeza se seria a troca perfeita. Tem um livro que ele tinha, mas não topou trocar comigo, que era a primeira edição do Grande Sertão Veredas. Esse eu teria trocado facilmente, mas ele não topou. Era um livro que era uma espécie de amuleto para ele. E ele me falou de um livro que ele estava querendo se desfazer, mas que valeria uma quantidade de dinheiro que ele não conseguiria nem calcular. E que ele queria que eu pudesse considerar essa troca para um livro infinito. Ele falou isso, esse livro é infinito. E eu achei aquela história um pouco João e o pé de feijão, assim. Como que um livro pode ser infinito? E comecei a ficar interessado. E aí fui olhar o livro e não tive
a coragem de folhear, porque só a capa dele já me deu uma sensação meio misteriosa, meio esquisita, um medo misturado com uma curiosidade. Tem violões que quando você pega ele para tocar e toca a primeira nota, você já sente que você está diante de algo completamente diferente. E aquela capa daquele livro, segurar o livro nas mãos, me deu a mesma sensação de que eu estava segurando algo diferente. Lembrei de contos fantásticos, lembrei de vários momentos em que na literatura eu me perdi por conta desse caráter da imaginação impossível. E antes de abrir o livro, aceitei a troca. Falei, bom, eu topo trocar. Eu não vou abrir, eu vou deixar a enciclopédia com você e vou levar esse livro para casa. E eu confiei nele. Não sei se confiei quando ele disse que o livro foi infinito. Claro, a primeira coisa que eu pensei foi que houvesse uma espécie de labirinto no livro. Uma espécie de jogo dentro daquele livro, como o jogo da amarelinha, do Cortázar, que fizesse com que a narrativa fosse cíclica. Ou então, como os livros do Borges, o livro em si não é o fim. Você tem várias referências ali que vão ajudando na história. Você tem referências de autores que não existem, outros que existem, e você vai procurando e a narrativa se estende para além do livro, ou seja, é uma narrativa infinita porque não se esgota no livro em si. E esse livro, como um livro infinito, me desafiava a curiosidade. E até hoje eu não abri esse livro. Primeiro, não abri porque tenho medo de abrir e encontrar folhas em branco. E me decepcionar com quão estúpido eu fui. Poderia ter ganhado muito dinheiro e não ganhei. Segundo, porque eu tenho medo de que ele não seja infinito. Tenho muito medo que ele seja infinito de uma maneira mágica e que eu tenha um objeto fantástico em casa e não vou saber muito bem o que fazer com isso. Tenho medo também que ele se perca. Tenho medo de desfazer um pouco da magia dele ao abrir e perceber que, na verdade, ele é um objeto como qualquer outro. E parte do meu encanto em torno desse objeto tem a ver com esse mistério que ele traz e essa história. É como se fosse um objeto que se estende para além do que está dentro dele e das palavras que ele contém. Esse mistério, essa carga de magia faz com que todos os dias eu possa olhar para ele e lembrar que existe algo mágico na vida, algo misterioso e que a vida também pode ser um conto fantástico. E tenho medo também de me desfazer dele, caso ele realmente tenha um valor inestimável. Às vezes dá vontade de tacar fogo nele para ver se ele, sendo infinito, queimaria infinitamente. Porque com folhas infinitas ele teria que causar um grande incêndio que nunca vai parar, essa chama eterna. É um livro que adiciona mistério, poesia e uma boa história para eu contar para os meus amigos quando eles visitam a minha casa. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com a minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.